Olá, meus queridos! Que prazer enorme estar mais uma vez aqui na nossa sala de aula virtual da nossa amada escola. Sejam muito bem-vindos e vamos começar agora a nossa aula de produção textual, meus amores. Estejam com o livro didático de produção textual, nós estaremos utilizando para a nossa aula de agora de produção textual. Lápis e borracha, ok, meus amores? Vejam aí na telinha a agenda. Estaremos utilizando o livro de produção textual como atividade de sala nas páginas 98 a 100. E para casa será esse mesmo livro nas páginas 100 e 101. Temos aí uma observação, crianças, na agenda que eu estarei explicando melhor para vocês ao final da aula, que é enviar a foto da atividade feita pela Agenda Edu para a apresentação de uma exposição virtual na aula seguinte. Ou seja, a atividade de casa, nas páginas 100 e 101, exatamente para que vocês façam uma releitura, na verdade, uma releitura da obra que vocês vão criar. Mas não se preocupem que ao final desta aula eu estarei explicando como que vai ser essa atividade de casa, como vocês devem produzir essa obra de arte, como será essa foto, como vocês devem encaminhar essa foto da obra que vocês irão confeccionar, irão construir. Estarei explicando melhor ao final da aula. Copiem a agenda e ao final da aula estarei detalhando como será feita essa atividade de casa, ok, meus amores? Então, repetindo, para a sala, utilizaremos o livro de produção de texto nas páginas 98 a 100 e para casa, livro de produção de texto também nas páginas 100 e 101. Agora, meus queridos, vamos de fato iniciar nossa aula. Abram o livro de vocês na página 98, página 98, ponto de chegada. Acompanhem a leitura, meus amores. Objetivo da produção: fazer a releitura de uma obra de arte, pintura, na verdade é uma pintura, para montar com a turma uma exposição de obras de arte. Público-alvo, colegas de sala de aula, da escola, frequentadores da biblioteca, etc. Crianças, todos vocês sabem que nós ainda estamos no período de pandemia, nós ainda estamos no período de isolamento social, ainda não é possível estarmos presentes de forma pessoal na nossa escola, mas nós podemos realizar essa atividade tranquilamente de outra forma. É exatamente ao final da aula que eu estarei explicando sobre essa exposição. Nós não poderemos realizar essa exposição das obras, das pinturas de vocês de forma pessoal na nossa escola. Então, por isso que eu estarei solicitando a foto da pintura da obra que vocês estarão realizando, que vocês estarão fazendo, confeccionando, para que eu possa montar um vídeo, montar os slides com as fotos de vocês e realizarmos uma exposição virtual. No momento, nós não podemos fazer uma exposição pessoalmente na nossa escola, mas estaremos realizando uma exposição virtual no momento da nossa aula ao vivo. Eu estarei apresentando para vocês, na nossa aula ao vivo, essa exposição dos trabalhos, das pinturas, das obras de vocês, ok? Então, acompanhem a leitura. Você vai agora fazer a releitura de uma obra de arte.
Reler uma obra de arte é recriar essa obra, modificando, por exemplo, as cores escolhidas, a posição dos elementos retratados, o tamanho desses elementos. Então, repetindo, o que é uma releitura de uma obra de arte, professora Andréa? A releitura de uma obra de arte é exatamente o que foi explicado e está sendo apresentado no nosso livro. Reler uma obra de arte é recriar essa obra, ou seja, recriar, criar uma nova obra, modificando as cores, modificando a posição dos elementos, o tamanho. Então, isso é releitura de uma obra. É você criar uma nova obra parecida com a anterior, modificando cores, tamanhos e a posição dos elementos. Por exemplo, crianças, vejam aí ainda na página 98. Vejam só, nós temos aí duas imagens, a imagem de cima, veja como exemplos essas releituras da obra A Cuca, de Tarsila do Amaral, que foram imagens que nós apresentamos nas aulas passadas sobre a Cuca. Então, vejam a imagem de cima, nós temos aí diferentes tipos de cores, de formatos, temos aí os animais em cores diferentes, e a imagem de baixo, vejam só, a imagem de baixo é exatamente a releitura, crianças. Ela foi, na verdade, a imagem de baixo, exato, é a releitura da obra A Cuca, de Tarsila do Amaral, feitas por alunos da escola Ratimbu Ateneu, em Osasco, em São Paulo, 2015. Então, a pintura de cima é a original e a pintura de baixo é a releitura. Então, percebam que a pintura de baixo é a releitura, por quê? Porque os elementos foram pintados com cores diferenciadas. Percebam que a imagem continua a mesma, praticamente. Foi modificado, foi alterado apenas as cores, os tamanhos dos animais, o tamanho, a posição de alguns elementos. Então, vejam só. Então, não necessariamente nós precisamos modificar todos os elementos na obra, na pintura. Nós podemos modificar apenas as cores. Nós podemos modificar apenas os tamanhos ou apenas a posição dos elementos. Então, isso fica muito a critério de quem realmente vai fazer a releitura. Então, de fato, a releitura de uma obra de arte, de uma pintura, é exatamente o que nós estamos apresentando aqui para vocês. É a criação de uma nova pintura, utilizando o mesmo desenho, modificando, alterando apenas as cores, os tamanhos e as posições dos elementos apresentados nas obras. Crianças, agora vejam aí na página 99, você vai fazer a releitura da obra O Vendedor de Frutas, que também foi criada por Tarsila do Amaral. Então, vejam só, essa obra que vocês estão vendo, essa pintura, ela é de Tarsila do Amaral. Vejam só, de 1925, essa obra, ela tem como título O Vendedor de Frutas, né? Pela imagem, crianças, nós percebemos claramente aí, por isso que a obra tem esse nome, O Vendedor de Frutas, porque literalmente é um vendedor de frutas na imagem. Vejam só, ele está em alto mar, está no mar, no barquinho, vendendo suas frutas. Vejam só que existem diferentes tipos de frutas, laranjas,
abacaxi, enfim, diferentes tipos de frutas tropicais. Ele está aí no mar. Nós observamos ao fundo outros elementos, como morros. Podemos visualizar uma igreja em um morro, e do outro lado, do lado direito, nós visualizamos outros morros, visualizamos uma casa ao fundo, visualizamos também coqueiros, né? Então, vejam só, crianças, e também no barquinho dele aí, em cima das frutas, pousou aí uma ave. Então, observem, crianças, a riqueza de detalhes, as cores. Então, vejam só aí essa obra com o nome O Vendedor de Frutas, de Tarsila do Amaral. Antes de nós darmos continuidade, crianças, quero apresentar para vocês um vídeo, onde esse vídeo ele retrata um pouco dessas releituras de obras de arte. Então, atentos para essas releituras de diferentes tipos de obras de arte, de diferentes tipos de pinturas. Então, crianças, vejam só, vocês observaram no vídeo a releitura de algumas obras de arte de outros grandes artistas, e que essas releituras vocês perceberam que praticamente as mesmas imagens, ou seja, uma nova pintura baseada na pintura anterior, com cores diferentes, com tamanhos diferentes, com posicionamentos diferentes, né? Inclusive, percebemos aí a obra de Mona Lisa, e que a releitura, nós percebemos claramente a imagem a pintura, a mesma imagem, no entanto, com a figura da Mônica, né? Usando a mesma roupa, praticamente, da Mona Lisa. Então, isso é uma releitura, crianças. Agora, coloquem aí na página 100 do nosso livro. Vejam só, onde tem a parte de planejamento. Com os colegas e o professor, analise a obra O Vendedor de Frutas. Qual é o tema da pintura, meus amores? Muito fácil, né, crianças? O tema da pintura, o nome é O Vendedor de Frutas. Essa é a resposta, muito fácil. Onde se encontra a pessoa retratada na pintura? Em um barquinho no mar. Foi exatamente
a imagem que nós visualizamos anteriormente do vendedor de frutas no barquinho, em um barquinho no mar. Continuando, que frutas estão em volta dessa pessoa? Resposta: as frutas, nós visualizamos que as frutas em volta dessa pessoa no barquinho, nós percebemos claramente que tratam-se de laranjas, abacaxi, enfim, frutas tropicais, diferentes tipos de frutas tropicais. Mas aqui realmente ficou mais visível aos nossos olhos, foram as laranjas e o abacaxi. Outra pergunta: que animal aparece na pintura? Uma ave, exatamente, crianças. Uma ave. Qual é a cor que mais aparece na pintura? Resposta: a cor azul. Muito bem, crianças, a cor azul. E por que essa cor predomina? Ora, porque o vendedor está no mar, além de aparecer o céu ao fundo. Então, exatamente porque a cor azul predomina. Porque o vendedor está no barquinho no mar, o mar é azul, e também porque ele aparece, além de aparecer o céu ao fundo da pintura, e o céu também está aí na cor azul. Então, por isso que a cor azul predomina na pintura. Que elementos aparecem ao fundo da pintura, meus amores? Ao fundo da pintura aparecem morro com uma igreja, outros morros, uma casa e 8 coqueiros bem altos. Então, ao fundo da pintura, por trás do vendedor de frutas, nós percebemos claramente que aparece um morro com uma igreja, outros morros, uma casa e 8 coqueiros bem altos. Próxima pergunta: esses elementos estão perto ou longe da pessoa retratada? Resposta: estão longe, porque parecem bem menores que a pessoa e o barco. Então, quando esses elementos parecem menores do que, no caso aí, a pessoa, o vendedor de frutas e o barco, isso significa que eles estão longe, ok, meus queridos? Então, estão longe. Agora, crianças, vou explicar para vocês sobre a atividade de casa. Vocês vão aí fazer a atividade de casa que está aí no livro, nas páginas 100 e 101. Na página 100, ok? A página 100 explica exatamente o seguinte: agora você vai fazer sua releitura da pintura O Vendedor de Frutas. Lembre-se, o tema deve ser o mesmo da pintura de Tarsila, esse mesmo tema, o vendedor de frutas, perdão. Você pode mudar as cores utilizando aquelas de que mais gostar. As formas e os tamanhos dos elementos ficarão do jeito que você achar mais interessante, ok? Então, repetindo, vejam só, vocês vão fazer aí a atividade de casa, que vai ser a releitura dessa pintura, O Vendedor de Frutas. Vocês aprenderam na aula de hoje que a releitura é o quê? É você criar uma nova imagem baseada na pintura anterior. Na verdade, você vai criar uma nova pintura, uma nova gravura e pintura baseada na pintura anterior, exatamente essa do vendedor de frutas. Então, vocês percebam aí, visualizem novamente essa pintura do vendedor de frutas no livro de vocês e vocês vão fazer a releitura, ou seja, passar essa mesma imagem, transcrever essa mesma pintura para o caderno de vocês ou para uma outra folha, pode ser uma folha de ofício,
E no caso, eu vou explicar como que vocês vão fazer. Onde que, na verdade, vocês vão fazer. Então, vocês vão transcrever essa pintura com o mesmo desenho, modificando apenas as cores. Vocês podem modificar os tamanhos, ok? Mas que, de fato, o tema, vocês devem utilizar o mesmo. Então, repetindo, o tema deve ser o mesmo da pintura de Tarsila, que é esse mesmo tema, o vendedor de frutas. Você vai mudar as cores, utilizando as cores que você mais gostar. E as formas e os tamanhos dos elementos ficarão do jeito que você achar mais interessante. Ah, professora Andréa, eu quero deixar o mesmo formato, o mesmo tamanho, as mesmas formas da pintura anterior. Eu posso? Pode, criança. Ah, professor André, eu quero diminuir um pouquinho o tamanho do vendedor. Eu quero diminuir um pouquinho o barquinho. Pode? Pode. Você pode alterar o tamanho, a forma. Eu posso colocar a forma do barquinho um pouco mais arredondada, um pouco mais comprida? Pode, crianças. Fica a critério de vocês. Usem a criatividade de vocês, que eu sei que vocês têm sobrando, mas seguindo exatamente essas regrinhas aí, ok, meus amores? E depois você vai fazer o quê? Você pode fazer essa pintura. Professora Andréa, onde que eu vou fazer essa pintura? Onde eu vou fazer essa releitura dessa pintura? Você pode fazer no seu caderno, ok, meus amores? Ou também você pode fazer em uma folha de papel ofício, ou em uma cartolina, ou papel duplex, onde vocês estiverem, acharem mais conveniente, onde vocês acharem mais fácil, certo? Se vocês acharem mais fácil fazer no caderno de vocês, ótimo. Não, professor André, eu prefiro fazer em uma folha de papel ofício, eu prefiro fazer em uma cartolina. Não tem problema. Vocês podem fazer essa atividade em esses diferentes tipos de materiais que eu acabei de mencionar para vocês. Mas quando terminar, eu peço que vocês enviem a foto dessa pintura pela Agenda Edu, pede ajuda à mamãe, pede ajuda ao papai para enviar essa foto da sua pintura linda e maravilhosa que eu sei que você vai fazer. Muito linda, muito maravilhosa a pintura de vocês. Vai pedir ajuda do papai e da mamãe. Você bate a foto e pede ao papai e à mamãe essa ajuda de enviar pela Agenda Edu para que eu possa receber essa foto de vocês e eu possa montar um vídeo com todas as fotos, montar os slides com todas as fotos de vocês para fazer uma exposição virtual e apresentar para vocês na nossa próxima aula ao vivo, na próxima quinta-feira. Ok, meus amores? Então, eu quero apresentar esse trabalho de vocês, essa pintura de vocês, essa obra de arte de vocês, que eu sei que vocês estarão realizando com muita criatividade. Então, crianças, não esqueçam de fazer essa atividade de casa, fazer a releitura dessa pintura O Vendedor de Frutas. Vou repetir, vocês podem fazer no caderno ou em uma folha à parte. Pode ser uma folha de ofício, pode ser uma cartolina, pode ser em papel duplex. E, em seguida, ao término da pintura, você bate a foto e pede ajuda ao papai e à mamãe, ou alguém que estiver em casa que possa lhe auxiliar para anexar essa foto na Agenda Edu para mim, ok, meus amores? E eu estarei criando essa exposição virtual maravilhosa e apresentando para vocês na nossa aula ao vivo de quinta-feira. Então, não deixem de enviar, não deixem de fazer, eu estou confiando em vocês, tá, meus queridos? E nós encerramos por aqui.
Nós encerramos a nossa aula por aqui, meus amores. Foi um grande prazer. Eu sempre me alegro com esse momento. Fiquem bem, cuidem-se. Grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula.